O meu nome é Ana Madeira, eu sou, portanto, coordeno o mestrado em Ciências da Linguagem na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu vou começar por falar-vos um bocadinho sobre o mestrado, sobre a forma como está organizado, como funciona. Vou tentar ser muito breve, portanto, falar durante uns 5, 10 minutos. Para deixar depois tempo suficiente para colocarem todas as questões que possam ter ou todas as questões que vos ocorrerem durante a apresentação. Então, o objetivo do mestrado em Ciências da Linguagem o principal objetivo é levar os estudantes a desenvolver um conjunto de conhecimentos e competências nos diferentes domínios das ciências da linguagem. Isto significa que, portanto, como é que nós fazemos isto? Procuramos, por um lado, levar-vos a refletir sobre a linguagem, sobre o que é a linguagem, o conhecimento da linguagem, os diferentes usos da linguagem, e também a desenvolver conhecimento de conceitos e de ferramentas. Então, escrever pretendemos contribuir para formar quer investigadores e outros profissionais qualificados que possam intervir em diferentes tipos de atividades que estão relacionadas com a linguagem e os diferentes usos da linguagem. O curso tem um público-alvo, portanto, tem um domínio muito abrangente no que diz respeito ao público-alvo, portanto, procura apelar a público com diferentes formações de base, e tipicamente recebemos alunos que têm uma formação, quer alunos que têm formação já em ciências da linguagem, ou línguas, literaturas, tradução, mas também alunos com outras formações de base. O curso está dividido em 4 áreas, portanto está estruturado em 4 áreas de especialização, e estas áreas permitem assegurar a maior, portanto, uma flexibilidade nos percursos que podem seguir na formação. Então, as áreas de especialização que nós temos são a consultoria e revisão linguística, terminologia e gestão de informação de especialidade, linguística e desenvolvimento e perturbações da linguagem. Estas 4 áreas de especialização funcionam em alternância, geralmente abrem 2 áreas por ano letivo. Este ano temos linguística e o desenvolvimento e perturbações da linguagem a funcionar, portanto, no próximo ano vamos abrir consultoria e revisão linguística e terminologia e gestão de informação de especialidade. Eu vou centrar-me nestas 2 áreas que são as que estarão a funcionar no próximo ano letivo, mas se tiverem alguma questão sobre outras 2 áreas de especialização, naturalmente que estarei disponível para responder e para vos dar mais informação. Em relação à estrutura curricular, este mestrado tem a duração de 3 semestres, e esta é uma característica que o diferencia de outros cursos de mestrado em Ciências da Linguagem. O primeiro ano letivo, os primeiros 2 semestres, correspondem à componente letiva do curso, em que frequento um total de 6 unidades curriculares, com 10 créditos cada uma.
No terceiro semestre realiza um componente não letiva que pode corresponder portanto, pode ser feita numa de 3 modalidades: dissertação, trabalho de projeto ou estágio com relatório. E se quiserem saber mais sobre em que é que consistem estas modalidades, qual é a diferença entre elas, tanto eu posso falar sobre isto depois durante parte das perguntas. Portanto, o mestrado tem no total, tem um total de 90 ECTS. Então, na área de especialização em consultoria e revisão linguística, estes são as unidades curriculares que fazem na componente letiva. Portanto, 3 unidades curriculares obrigatórias no primeiro semestre: funcionamento da língua, funcionamento dos textos, norma e variação. No segundo semestre tem 2 unidades curriculares obrigatórias: teorias e práticas de escrita e de revisão de texto, e instrumentos de normalização linguística. E têm depois e podem depois têm de fazer depois uma opção livre, que é uma unidade curricular que pode ser escolhida de entre as unidades curriculares que são oferecidas, por exemplo, na outra área de especialização do mestrado, ou que pode ser escolhida de entre as unidades curriculares de qualquer outro curso de mestrado. Na área de terminologia e gestão de informação de especialidade, temos 4 unidades curriculares obrigatórias, 2 por semestre, portanto, lexicologia, lexicografia, teorias em terminologia no primeiro semestre, e terminologia e ontologias, linguística computacional no segundo semestre. E podem depois fazer 2 opções livres, uma no primeiro, outra no segundo semestre. Todos os docentes responsáveis por estas unidades curriculares fazem parte do Departamento de Linguística e são todos também investigadores do nosso Centro de Linguística, do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, se quiserem saber mais também sobre o trabalho de investigação, as linhas de investigação em que os docentes trabalham, podem portanto, aceder à página do Centro de Investigação e ver, portanto, o tipo de projetos que temos desenvolvido e que estamos a desenvolver neste momento. Para vos dar alguma ideia do tipo de trabalho que é desenvolvido no âmbito da componente não curricular destas áreas de especialização, temos aqui, portanto, alguns exemplos de dissertações, trabalhos de projeto e relatórios de estágio da área de consultoria e revisão linguística. Alguns destes trabalhos são um pouco mais, desenvolvem mais a componente teórica, outros são trabalhos mais com um âmbito mais prático, incidem sobre diferentes domínios, portanto, mais revisão linguística, revisão de texto, consultoria linguística, etc. Depois, na terminologia e gestão de informação de especialidade, a mesma coisa. Portanto, temos alguns dos trabalhos desenvolvidos situam-se mais na terminologia propriamente dita, outros mais lexicologia, lexicografia, mas, portanto, são também realizados numa destas 3 modalidades que eu referi há pouco. Que tipo de saídas profissionais é que tem licenciatura este mestrado em ciências, o mestrado em ciências da linguagem ou qualquer mestrado em ciências da linguagem?
muitos, tanto uma saída óbvia é naturalmente a investigação, não é? Portanto, podem continuar a vossa formação avançando para doutoramento, mas há também muitos outros domínios em que um mestre em ciências da linguagem pode desenvolver atividade. Por exemplo, no domínio do ensino, não é? Um mestre em ciências da linguagem pode, portanto, um mestrado em ciências da linguagem equipa-vos para desenvolverem, por exemplo, trabalho na criação, na construção de materiais para o ensino, não é? E com formação adicional também naturalmente, para ensinar. Não é? Noutros domínios como comunicação, publicidade, tradução, consultoria e revisão linguística, naturalmente, dicionarística, edição de texto, produção de diferentes tipos de materiais, portanto já falei de materiais didáticos, também materiais lexicográficos, no domínio de processamento da linguística natural, portanto com mais aplicações informáticas, etc. Okay? Então, deixo-vos o meu, de qualquer forma já devem ter esta informação, mas portanto, estou disponível para responder às questões que possam ter. De qualquer forma, se mais tarde se quiserem colocar depois também mais alguma questão, mais tarde ficam com o meu contacto de e-mail. Obrigada. Bem, então abriria agora aqui a oportunidade dos participantes colocarem as suas questões, se as tiverem. Então estavam para conversar diretamente com a professora. Ok. Pronto, lembro também que o e-mail que a professora disponibilizou está igualmente disponível no edital de candidatura. E, portanto, a qualquer momento alguma questão que surja mais sobre a parte curricular é sempre uma boa oportunidade. Olha, professora, vou então inaugurar aqui a ronda de perguntas para também incentivar as outras pessoas a fazê-lo. Tem-me sido colocada várias vezes a questão ou até a comparação entre o mestrado em Ciências da Linguagem e o mestrado em edição de texto, porque em termos de saídas profissionais podem cruzar-se de certa forma. Deixo sempre também a informação de que estas opções livres podem ser disciplinas dentro do mestrado, dentro do próprio departamento ou até de qualquer outro curso. Portanto, dá para termos aqui uma certa interdisciplinaridade na formação. Pedia à professora um breve comentário sobre as oportunidades de revisão de texto que este mestrado em Ciências da Linguagem permite. Sim. Portanto, um mestre, já agora desculpa, antes de avançar, relativamente às opções livres, portanto, podem fazer noutras disciplinas de outros cursos, não é, de mestrado, podem também fazer disciplinas noutras instituições, por exemplo, noutras faculdades ou institutos da Nova, ou mesmo de outras instituições, desde que exista um protocolo. Okay? Portanto, em relação portanto, à área de consultoria e revisão linguística, enquanto que o mestrado, portanto, na edição de texto, o foco está em desenvolver, não é, domínio de práticas de edição, não é, de textos impressos, digitais, e também no domínio da fixação de textos, não é? No caso da consultoria, revisão linguística, portanto, no domínio da consultoria,
o que é que faz um consultor linguístico? Um consultor linguístico pode trabalhar, por exemplo, em organismos públicos, privados, não é? Diferentes tipos de organismos, em que haja, por exemplo, contacto com públicos, diferentes tipos de públicos, que exijam que a comunicação ocorra de uma forma adequada, não é? E eficaz, não é? E, portanto, é nesse âmbito que um consultor linguístico, não é? Pode intervir. No caso da revisão linguística, portanto, a revisão linguística, o revisor linguístico trabalha, por exemplo, trabalha também em diferentes tipos de instituições e organismos, trabalha, por exemplo, em editoras, não é? Em companhias de tradução, e, portanto, o revisor linguístico é o profissional que garante, não é, que o texto obedece, não é, que o texto obedece às normas linguísticas de construção textual, e que, portanto, cumpre as finalidades para que foi escrito, não é? Portanto, um revisor e um consultor linguístico têm que ter bom conhecimento, quer do funcionamento da língua, não é? Nos diferentes níveis, não é? Sintático, morfológico, lexical, etc. Um bom conhecimento da norma, ou das normas, não é? E um bom conhecimento por exemplo, do que é adequado, tendo em conta diferentes registros, diferentes tipos de públicos, etc. Ok? Muito obrigado, professora. Não sei se, entretanto, há alguém que queira colocar mais alguma questão. Ok, temos aqui uma pergunta no chat e eu vou ler. Sim. Ok, temos uma pessoa com o microfone ligado. Podes falar, Rita. Não faz mal, não faz mal. Tenho uma primeira pergunta. Ok. Existe flexibilidade para quem tem licenciatura de Bioquímica poder fazer o mestrado de Ciências da Linguagem ou tem de ter formação na mesma área obrigatoriamente? Não. Portanto, pode vir de qualquer área. Inclusive, eu tenho neste momento um aluno que começou este ano a fazer o doutoramento, mas entrou há 2 anos para o mestrado em Ciências da Linguagem, veio do Brasil com uma licenciatura em Ciências Biomédicas. E nunca, portanto, não tinha qualquer formação em linguística, portanto, tinha feito toda a sua formação na área das ciências, não é? Fez o mestrado com muito sucesso, não é? E está neste momento a iniciar o doutoramento e começar a participar em projetos de investigação, a fazer publicações, a apresentar o seu trabalho em congressos. Portanto, não. Não é necessário ter uma formação de base na área das línguas ou ciências da linguagem, né? Portanto, pode... mas isto acho que se aplica a todas as áreas, não é? Quem vem de uma área diferente, não é? Tem necessariamente, pelo menos de início, tem que fazer um esforço, não é? Maior para conseguir chegar rapidamente, não é, ao nível que é o nível de dificuldade do mestrado, não é? Mas é uma tarefa perfeitamente possível. Obrigado. Força, Rita. Pronto, já posso. Obrigado. Força, Rita. Olha, boa tarde. Eu tenho uma questão. Eu tenho um estágios. Eu estava mais interessada no estado de edição de textos, no entanto, reparei que não me palestra acerca disso e pensei que as ciências de linguagem eram mais parecidas. Peço desculpa, estou a ouvir muito mal.
arranjar um acordo com as empresas. Estou a ouvir muito mal. Está a ouvir agora? Agora sim. Sim? Sim. Desculpe. Eu estava a perguntar se os alunos têm apoio para arranjar acordos para os ou temos de arranjar sozinhos? Portanto, está a falar do estágio, não é? Sim, certo. Portanto, a E associação sem sim, está a falar exemplos do estágio, sim. Sim. estágios. Sim. Nós temos alguns protocolos, por exemplo, os alunos da última edição do mestrado, em que funcionou a área de especialização de terminologia e gestão de informação de especialidade, estão quase todos a fazer estágio em duas empresas, na Priberan, nos dicionários, o dicionário, e a Umbabel, que é uma empresa tecnológica que trabalha no domínio da comunicações, inteligência artificial, tradução automática, etc. E foi feito um protocolo antecipadamente com estas duas empresas, e os alunos que queriam fazer estágio, portanto, foi-lhes dada a opção de fazerem o estágio nestas empresas. Alguns deles, a maior parte deles, aliás, portanto, preparou um projeto, não é? E estão neste momento a terminar o estágio. De resto, quando o procedimento geralmente é este. Portanto, nós não temos, neste momento não temos muitos protocolos, geralmente vamos criando os protocolos à medida que vão sendo necessários. E geralmente, portanto, no início do segundo semestre, começamos a fazer a ronda, não é, dos alunos que que gostariam de fazer estágio, não é? E em que tipo de empresa, tipo de atividade que gostariam de desenvolver o estágio. Começamos a fazer contactos, portanto, e geralmente o ano passado foi um ano um pouco particular por causa de toda a situação, não é? Da pandemia, do confinamento, mas mesmo assim conseguimos encontrar editoras, portanto já temos alguns contactos mais ou menos estabelecidos, não é? Voltamos a estes contactos regularmente, e conseguimos ter algumas empresas que mesmo à distância, não é? Estavam disponíveis para receber estagiários. Portanto, a resposta é nunca ficam. Também temos alunos que são eles próprios que vão à procura, não é? E depois dizem-nos: encontrei esta empresa e eles estão dispostos a receber-me, não é? Como para fazer estágio, e começamos a tratar do protocolo, não é? Mas de qualquer forma nunca ficam sozinhos, não é? Neste processo portanto é uma responsabilidade que também é uma responsabilidade partilhada, não é? Se já temos contactos e querem aproveitar os contactos que já temos, podem avançar, não é? Portanto fazemos o protocolo, que é sempre protocolo individual, e começam a fazer o estágio. Caso contrário, portanto, nós também procuramos e apoiamos os estudantes, não é, na procura de um local que seja adequado, não é, para realizarem o estágio. Mas, portanto, temos tido pessoas a fazer, nestas duas áreas de especialização que vão abrir no próximo ano, são áreas que são um pouco mais aplicadas, mais práticas do que as outras duas áreas de especialização. E temos, todos os anos temos alunos a fazer estágio, não é? Portanto, com maior ou menor dificuldade, mas conseguimos sempre encontrar locais de estágio apropriados.
Temos tido pessoas a fazer em jornais, noutras... temos pessoas no Tribunal de Contas, tanto em diferentes organismos públicos, meios de comunicação social, editoras, portanto, há assim uma grande variedade de locais. A Adélcia coloca-nos aqui uma questão por texto. Há possibilidade de candidatar para este mestrado ainda sem certificado de licenciatura e entregar posteriormente, porque a candidatura pode encerrar antes de ter o certificado. Eu se calhar posso responder a esta, professora. Temos a segunda fase que permite isso, isto é, a segunda fase tem candidaturas abertas entre o dia 2 de março e o dia 14 de junho, para quem está a terminar a licenciatura, e depois permite, através dos prazos que estão no edital, que o certificado de habilitações, ou seja, o certificado de conclusão de curso, seja entregue até ao dia 1 de outubro. Portanto, isso dá uma boa margem e permite que, por exemplo, o curso pode terminar em junho, em julho, às vezes até em setembro, no caso de ficar alguma disciplina por fazer, e é perfeitamente possível, sim. A Joana, não sei se a professora tem alguma questão a acrescentar sobre esta resposta. Não, acho que já deu a informação, não é? Portanto, sim, para a candidatura, o que é necessário é que entreguem, se não tiver o certificado, o histórico, não é? Das disciplinas que já fizeram até ao momento e pelo menos uma indicação da nota de licenciatura, porque esse é um dos principais elementos para a seriação dos candidatos. Pronto, temos ainda aqui mais 2 minutinhos para responder à Joana. Já se sabe se no próximo ano os mestrados vão ser na modalidade totalmente presencial, blended learning ou totalmente e-learning. Nós adorávamos ter agora já uma previsão. Soubemos hoje que pelo menos até abril vamos continuar todos à distância. E depois eu acho que tudo dependerá de como evoluir a situação epidemiológica, mas a faculdade já está preparada para todos os cenários, porque neste momento já estão instaladas câmaras em todas as salas, e se tivermos de voltar a um confinamento, a partir da adaptação pode ser feita praticamente de um dia para o outro. Não sei o que é que a professora também tem a dizer sobre esta experiência, estas aulas por videochamada. Eu acho que no primeiro semestre, não é, em que estávamos num regime misto, as aulas de mestrado funcionavam em regime presencial, não é? Portanto, o regime misto era para as licenciaturas, mas o mestrado, porque geralmente são grupos mais pequenos, portanto funcionam sempre em regime presencial, não é? Mas mesmo em regime, mesmo à distância, quer dizer, como disse o Pedro, nós não podemos prever neste momento, não é? Mas mesmo à distância, a minha experiência de seminários de mestrado tem sido muito positiva, porque geralmente são grupos pequenos, não é? E é possível, mesmo por Zoom, não é? Fazer sessões muito ativas, não é? Com muita interação. É claro que nada substitui o contacto presencial, não é? Mas... Sem a querer interromper, peço desculpa, agradecer muito a FCS pela exposição. Muito obrigada, e qualquer questão podem ir à tenda, ao stand, perguntar. Com licença, um resto de boa tarde. Obrigada pela oportunidade também. Obrigado. Obrigada. Sim.